Estamos de volta aqui ao nosso programa de debate e na mesa nós temos esses dois ilustres, queridos amigos e já são frequentes os nossos debates nas rádios, televisão, que é o pastor Luciano Scala e o bispo Hildo Melo. E hoje, especialmente aqui na apresentação, eu, apóstolo Heleno, substituindo este grande locutor de rádio, este grande apresentador, que é o pastor César Cavalcante, a quem deixo o meu abraço. Ali na técnica nós temos o operador Cláudio Cavalcante e o nosso amigo ali, que é o agitador de tudo, aquele que joga a bola e faz o organizador do programa aqui, que é o Wellington Bezerra. E já fica aqui meu aplauso a eles dois, queridão aí, os dois são queridões. Amém? Tem Bezerra mesmo no nome, olha só. E eu acertei. E... Revelação, hein? Revelação, olha só. Eu sou Heleno Bezerra, nós nem somos parentes, olha só. Só na glória. Amém, glória a Deus. E você, querido ouvinte... nós temos participação dos ouvintes. Eu sei que eu fiz uma provocação antes de nós encerrarmos o primeiro bloco, mas nós temos participação dos ouvintes aí, né? Nós temos várias participações. Eu vou até ver se consigo trazer mais alguma aqui, que teve algumas que foram diretas para os participantes. A gente vai tentar equalizar isso aqui. Solta aí a pergunta. O senhor, aqui é Fernando Figueiredo, da cidade de Juí. Estou acompanhando o programa agora às 11 horas, sobre o debate sobre as curas. E o que eu penso? Eu penso que pela perniciosidade do ser humano, abrindo uma brecha, o inimigo consegue colocar uma enfermidade sobre tal, e depois, para usar do mesmo engano, ele acaba tirando essa enfermidade e mostrando-se que ele mesmo fez. Então é isso que eu acabo pensando. Um grande abraço a todos. Amém. Ouça só. Eu acho que a fala desse nosso querido ouvinte aí, que desde já nós deixamos aqui em nome do pastor César Cavalcante um abraço pela participação. Eu acho que ela permeia mais ou menos naquilo que a gente está discutindo aqui, que a gente vai ter que chegar a um consenso até o final desse programa, viu? Então, a gente, acho que dos dois lados aqui, entende que o diabo que o inimigo tem um poder e tem manifestação poderosa no fato de criar o problema, né? Ele cria a enfermidade. E ao mesmo tempo nós estamos chamando aqui, né, às vezes de cura, às vezes de retirar o seu poder, que a gente está denominando aqui falsa cura. Então, assim, contracenando com a palavra do nosso ouvinte que participou, o que a gente pode acrescentar ou tentar dissolver essa dúvida aí? No primeiro bloco eu comecei com o pastor Luciano Scala. Isso. Vou passar agora para o bispo Hildo Melo. Então, meu caro Fernando, você está correto em dizer que o diabo tem poder para criar uma situação adversa, uma enfermidade ou uma pseudo-enfermidade. Ele também pode criar sintomas de tal enfermidade e depois removê-los, aliviá-los e procurar glória para si, promover a maior confusão, idolatria e coisas desse tipo. Eu não nego isso. Eu acredito que... Agora, eu não acredito que o diabo realize curas verdadeiras. Curas verdadeiras que são sinais de Deus, são sinais de Cristo. Um cego de nascença, coxo de nascença, uma coisa assim, desse nível eu jamais, você pode ter certeza, você jamais viu em qualquer lugar, em qualquer outra religião. Eu não acredito realmente em coisas desse tipo. Acho que isso, toda boa dádiva, todo dom perfeito, como disse Tiago, vem de Deus. A gente tem lá o salmista dizendo assim, o Senhor é quem cura todas as minhas enfermidades. Todas as minhas enfermidades. Verdadeiras enfermidades, quando a cura verdadeira sempre procede de Deus. Há uma possibilidade, e eu entendo assim, até mesmo num contexto de idolatria, que era o que acontecia com o povo de Israel, porque se tinha um povo idólatra ali nas páginas do Antigo Testamento, era o povo de Israel. Apesar de ser povo de Deus, mas eles se voltavam para Baal. Só tinha 7.000 que não tinham se dobrado, e o povo como um todo. E Deus até usa o profeta Oséias para... até como, uma reprodução do próprio sentimento de Deus, de um Deus traído pelo seu próprio povo. E aí você sabe aquela passagem de Oséias que ele diz assim, eu os curei, mas eles não reconheceram que era eu quem os curava. Então, tem gente que apela para todos os santos, apela para Deus, vai na igreja, vai em todo quanto é lugar. E aí, quando é curado, meu irmão, ele sabe que ele vai atribuir, muitas vezes, ali
aquele João de Deus, ou aquela benzedeira, ou aquele outro. Quando se houve uma verdadeira cura, e aí eu coloco uma outra possibilidade de haver uma verdadeira cura, mesmo num ambiente um tanto idólatra, e as pessoas atribuírem aos ídolos e não ao próprio Deus, porque se trata de uma verdadeira cura, é um dom perfeito e esse só pode ter vindo de Deus. E muitas vezes Deus, por misericórdia, por compaixão, por graça, ele libera a cura nos ambientes onde o cristianismo ainda não é, né, predominante. Você não acredita que existe essa porque possibilidade? Assim, o senhor tá aqui falando, bispo, eu tô lembrando porque eu cresci recebendo, indo na benzedeira. Sim. Eu cresci nesse ambiente. Então, assim, eu já vi muita cura. Já vi. Tem até um texto que eu separei aqui pra gente ler. Ó, Mateus, capítulo de número 7. E... cadê o versículo aqui? Versículo 22. Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declarei: nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticai o mal. Então, ainda que pratique o mal, nas palavras de Jesus, faz milagres, expulsa ou melhor, demônios. mesmo tendo feito tais milagres, é uma prática do mal. Não é interessante? Então, Sim. assim, é nisso que eu estou dizendo. É nisso que eu estou dizendo. Agora, que o diabo faz, ele faz. Não tem como a gente negar. O bispo até confirma. Sim. Ele faz, ele tem esse poder. Nós não podemos dizer que ele não tem esse poder. Que ele é alguém que está lá sem poder nenhum. Não é verdade. Ele tem esse poder. Ainda que faça para enganar, para escravizar a pessoa. Mas ele faz. Isso não tem como questionar. Aí, no caso, são falsos profetas cristãos, né, digamos, né, ou do nome de Deus que seguem, e que estão realizando sinais, prodígios, maravilhas. Aí como é que a gente pode entender isso? Se eles são falsos, eles são enganadores. E não é Jesus que está usando. Então, Não é Jesus quem está usando. Mas eles dizem, no texto, nós não fizemos isso em teu nome. Então, como é que a gente compreende isso? É porque o nome de Jesus, o nome não é uma palavra mágica, que qualquer um pode utilizar. Exato. Porque assim, quando alguém ora para uma pessoa que está possessa por um demônio, não é apenas a fórmula mágica que é dita. Sim. A pessoa, ela tem que, de fato, ter essa autoridade. Ela tem que ter esse espírito de autoridade sobre ela. Da mesma forma aqui. Eles usavam o nome de Jesus, mas não era Jesus que eram falsos operava. profetas, né? Era o engano que operava para a prática do mal. Para a prática do É mal. nisso que eu estou dizendo. E aí que entra essa questão. Será que tais curas eram realmente genuínas, verdadeiras? Até que ponto? Sim, eles falam. Algumas podem ser verdadeiras, porque Deus, por misericórdia... Vamos pensar, quantos falsos profetas temos aqui na nossa nação brasileira, falando em nome de Cristo? Gente, pastores são corruptos, digamos, só pensam em dinheiro, são mercenários, são adúlteros, mas estão lá em nome de Cristo, pregando o Evangelho. E tem muita gente com fé sincera que está buscando a Cristo naquele contexto. Então eu entendo que a cura pode se dar por misericórdia e amor àquela pessoa que busca sinceramente a Deus. Exatamente, também creio. E isso é uma ou seja, tem tanta possibilidade. Veja como que esse assunto é complexo. Tem tanta coisa que pode estar rolando ali ao mesmo tempo. Nesse sentido, eu acredito, bispo. Dentro da igreja, muitas pessoas sendo enganadas, né? Sim. E Deus, pela sua infinita misericórdia, cura essas pessoas. Sim, agora, assim também. eu também digo fora da igreja. Fora da igreja, em lugares que... também vejo que a sinceridade daquela pessoa, a misericórdia, sabe, a gente está falando às vezes de ambientes de muita ignorância, de muita podridão. Então, e por que Deus não contempla a fé daquela pessoa naquele contexto que ela não tem informação? Sabe aquele negócio do tanque de Siloé, que também é uma coisa... É uma superstição, né? Vem aqui um anjo e mexe, o primeiro que cair... De Betesda, desculpa, é verdade, Betesda. E, sabe, tem tanta coisa... E Deus não foi visitar esse homem na sua ignorância? O homem que estava lá, na sua ignorância, buscando Mas aí divino. eu vou perguntar a respeito desse texto, por exemplo. Antes de Jesus chegar ali, os milagres, as curas que aconteciam antes, como é que a gente explica isso? Eu também não sei. Se é que acontecia, ou se era apenas um mito, o que era. Que de fato o texto diz, o texto afirma que sim. As pessoas eram curadas ali, né? Sim, aquele que primeiro lançava. Mas o texto é afirmativo. Isso a gente não tem como retroceder. Porém, a minha pergunta para vocês, e acho que talvez eu esteja representando a voz popular, é isso.
E como é que explica, então? Eu entendo da mesma maneira que eu falei agora a respeito da possibilidade, num contexto cristão, ou de falsos profetas, ou de uma religiosidade idólatra, haver cura verdadeira por misericórdia e compaixão de Deus. Eu vejo que Deus tem muita compaixão das pessoas que têm fé, mas sabe, eles estão tateando no escuro. Então, essas pessoas que uma vez convertidas, eles vão poder rever aquele conceito que eles atribuíram aquela cura a determinada entidade. Eles vão dizer assim: não, hoje eu entendo que Deus foi compassivo comigo e que foi Ele quem me curou. Se trata de uma cura verdadeira, é sempre Deus quem me cura de todas as minhas enfermidades. Eu tenho um pouco de ressalvas acerca disso. Eu tenho sim, porque a Bíblia ela mostra em alguns textos, Mateus 24, lá em Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 16, o diabo manifestando o seu poder, sinais e milagres. Sim. Então assim, eu acredito sim, por esses textos de fato, não só pelas minhas vivências, aquilo que eu já ouvi ou aquilo que as pessoas contam aqui pra gente, mas por esses textos eu acredito que ele pode fazer milagres sim. Sim, pode fazer. Mas aí eu não estou negando que ele possa fazer milagres, sinais e prodígios, como diz Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, de mentira, de engano. Que ele pode estar fazendo tudo isso. Ele tem poder para fazer sinais que são, de fato, de mentira. Agora, eu acredito que a questão é tão complexa que existe a possibilidade de haver uma verdadeira cura divina em ambientes assim, por causa da misericórdia que ele tem daquele pobrezinho, daquela pessoa infeliz. Que é um outro debate, hein? Agora, será que Deus faz cura lá? Eu acredito que Deus cura, Deus dá livramento. Quando você está nas trevas, quando você está na ignorância, Deus ele é compassivo, ele é bom. Então a misericórdia dele nos alcança muito antes da nossa própria conversão. Agora, eu acredito que há muito engano. Acredito que é muita, sabe, coisa de larápio. Quando a gente fala de falso profeta, eles são muito carismáticos. Então eles têm o poder quase que de hipnotizar, de arrebatar as pessoas. Então existem muitas curas que são psicossomáticas. Uma retórica meio que embriagadora. Embriagadora. Né? Então, tudo isso junto e misturado. Por isso a coisa não é simples mesmo. Meu Jesus, eu acho que eu vou ter que pedir perdão para os nossos ouvintes, pastor César Cavalcante, porque eu não consegui nesse programa hoje por uma definição, porque eu mesmo estou aqui agora cocheando entre dois pensamentos, né? Não cocheo no pensamento se Deus é Deus, isso é inquestionável. Amém, mas é difícil para a gente fazer uma afirmação tão categórica, porque nós temos os indícios bíblicos. Ao mesmo tempo que eu levantei aqui a questão de o reino dividido não prospera, que Jesus falou, eu também tenho que contracenar com isso, lembrando que ele é o enganador, o mentiroso. O bispo Hildo lembra aqui várias vezes a questão ligada à pseudo, à falsa cura. Porém, é uma cura. Ela é falsa em que sentido? Ela deixou de existir? Então ele prometeu e não fez? Não seria isso, eu acho que vou dar a voz ao bispo Hildo. Mas se ele fez mesmo, se ele tirou o mal que ele mesmo pôs, então não é falsa. É verdadeira dentro do seu próprio propósito, do seu próprio princípio. Confere com isso? Num certo sentido, sim, mas eu diria, por outro lado, não. Depende sempre... Eu estou falando. Ouvintes, vocês me perdoem, eu não consegui pôr uma definição aqui hoje. Me perdoe. Porque, eu acredito que o diabo está enganando o tempo todo e que verdadeira cura, genuína, autêntica, é sinal de Deus, é sinal de quem é de Deus. Uma verdadeira cura, um verdadeiro milagre, um cego enxergando, um coxo andando que nunca andava e está andando. Eu nunca ouvi que isso acontecesse nesses ambientes, sinceramente. Eu acho que há sempre uns milagres mais meia boca. Mas nós temos relatos, por exemplo, até de cirurgias espirituais que eles fazem. De arrancar, de tirar, e a pessoa ir lá e fazer um exame. Normalmente é muito truque também. Também, concordo. Até nas igrejas tem. Sim, até nas igrejas. Nós estávamos juntos essa semana falando sobre isso em um outro lugar. Mas assim, que de fato
Acontece. De pessoas tirarem um laudo e depois fazerem um outro exame e o negócio ter desaparecido, né? Agora, como que foi feito isso? Foi Deus pela misericórdia? Eu, sinceramente, atribuo o diabo. O diabo, ele tem poder para fazer isso. Porque, por outro lado, Deus não dá sua glória a outro. Exato. Então eu não vai fazer para o tô diabo jogando, ser será que Deus está glorificado? fazendo para o diabo Mas ser veja lá, glorificado? no caso do povo de Israel, que eles atribuíam a outro. Né? E Deus fala assim, e vocês não reconheceram que eu os Até o bezerro de ouro, até o bezerro. Exatamente. Meu Jesus glorioso, que pena. A gente às vezes começa assim num debate tão gostoso como esse, que apesar de divergências de opinião, a gente está aqui num consenso. Deus é fiel, Deus é tremendo e o diabo não presta. Mesmo que faça alguma operação, essa operação está eivada de falsidade, de engano, porque o objetivo dele sempre foi esse. Nosso programa de debate, infelizmente, está chegando ao final e a gente foi dando aqui, estava gostoso demais, eu queria continuar, mas a gente não pode porque nós temos uma grade muito bem elaborada e a gente não quer ferir os próximos programas. Amém? Então, rapidamente aqui, acho que nós vamos ter pouquíssimas redes sociais. Você entra nas redes sociais. Depois vocês podem, pelas redes sociais, lançar perguntas aqui para o Bispo Hildo, para o pastor Luciano. E continua, o programa sai do ar aqui nos estúdios, mas ele continua nas redes sociais, ok? Bispo Hildo, suas redes sociais e um abraço aí ao nosso ouvinte, nós temos com o tempo já estourado. Hildo Melo, Hildo sem H, Melo com 2 L's, você me encontra no canal do YouTube, muitos vídeos, e também no Instagram, no Facebook. Eu tenho um blog de escatologia com muitos, escatologiacristã.blogspot.com, com muitos estudos bíblicos, não apenas sobre escatologia, mas tem milhares lá. Então, pode beneficiar. Amém, amém. Glória a Deus. Pastor Luciano Scala. Obrigado, apóstolo. Obrigado, bispo. Sempre muito elegante. É muito bom estar com os irmãos. Obrigado pela Rádio Unidade, pelo espaço, para falar comigo acerca da igreja, dos projetos sociais que sou responsável, para conhecer um pouco mais da nossa comunidade. Vai lá no meu Instagram, que é o @LucianoScala. @LucianoScala. Temos projeto na África, temos uma missão que tem ajudado pessoas com dependência química. Precisando de ajuda, pode me chamar no WhatsApp 011 96424 2661 ou no Instagram @LucianoScala. Valeu, apóstolo. Muito bem, muito bem. Nós pomos um ponto final no programa de hoje, aliás, uma vírgula, né? E às 14 horas você esteja de volta aqui com o pastor César Cavalcante no programa Crescendo na Fé. Desde já, shalom de Deus na tua vida, que a bênção do Altíssimo esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus.